Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E bem, no vídeo de hoje a gente vai estar comentando sobre as ilustrações do volume 12.5 de Creação of the Elite, tá? O volume 12.5 do segundo ano. É o volume mais recente que vai ser lançado, que na real já foi lançado lá no Japão. Meio que tem toda a questão de pré-venda e aparentemente eles anteciparam o volume, que era para sair no dia 25 desse mês de novembro, porém acabou saindo alguns dias antes lá no Japão, tá? Então a gente já tem alguns spoilers aí que são confirmados, até porque já saiu a versão Trial, então a gente já tem os primeiros capítulos desse novo volume. E também porque, como vocês já sabem, os japoneses eles têm um acesso maior e várias páginas do Japão estão soltando alguns spoilers. Alguns spoilers são sim verdadeiros, tá? São confirmados e tal, e alguns outros não são. E a gente vai estar comentando aqui sobre esses spoilers. Lembrando que esse vídeo aqui é sobre os spoilers, que eu não posso confirmar 100% se são ou não reais. Alguns sim, já são confirmados, porém eu vou estar soltando um vídeo, tá? Talvez essa semana ainda eu vou estar soltando um vídeo só com os spoilers que já são confirmados. Realmente a gente sabe o que aconteceu nesse volume. Mas enfim, pessoal, bora começar aqui falando sobre algumas imagens aí, alguns spoilers desse novo volume de Creação of the Elite. E bem, a primeira ilustração que a gente tem é essa ilustração da Kei após o término do namoro dela com a Eno Koji, tá? Então a gente tem essa ilustração aí dela bem triste, chorando, porque ela gostava realmente do Eno Koji, ela gostava bastante. Eu achei que foi bom pro desenvolvimento da personagem esse término do namoro dela com o Eno Koji, porque, pra ser bem sincero, eu acho que tava fazendo muito mal a ela, já que era meio que algo unilateral, apesar do Eno Koji meio que, entre aspas, assim, gostar dela, porém era uma espécie de relacionamento unilateral, tá? A Kei se importava mais com esse relacionamento do que o Eno Koji. E bem, eu não sei se vocês se lembram, mas no resumo passado eu até falei sobre essa parte, onde a Kei e o Eno Koji marcaram de assistir um filme juntos. E bem, eles foram até o cinema, lá eles acabaram encontrando a Ibuki. Mais uma vez o Eno Koji acabou encontrando a Ibuki no cinema, ele já havia encontrado em um volume anterior, mas enfim. E bem, nesse cinema, meio que as coisas ficaram meio estranhas entre o Eno Koji e a Kei, já que o Eno Koji não estava mais chamando a Kei pelo primeiro nome, ele estava chamando só pelo segundo nome, enquanto a Kei meio que também não estava chamando o Eno Koji por Kiyotaka, que é o primeiro nome do Eno Koji, só por a Eno Koji. E ficou um clima bem estranho entre eles, e a Kei meio que entendeu que ali era o fim do relacionamento deles. O Eno Koji acabou explicando ali o porquê que ele gostaria de terminar, e eles acabaram terminando, tá? A Kei ali aparentemente tinha ficado bem calma até com esse término do namoro, porém quando ela acabou chegando no quarto dela, ela acabou se trancando ali no quarto e acabou chorando por causa do término do namoro deles, enquanto o Eno Koji, ao que parece, não sentiu nada, como sempre. Mas enfim, eu não sei se esse spoiler é real ou não, tá? Mas é os spoilers aí que as páginas japonesas estão soltando. E a próxima imagem, essa imagem aí que tá gerando uma polêmica absurda, e até agora é a imagem mais hypada que a gente tem desse volume. Então se senta aí na cadeira, no sofá, na cama, enfim, porque vai ser longo que eu vou falar sobre essa ilustração, tá? Lembrando que não tá 100% confirmado, mas enfim, pessoal. Bem, o Eno Koji acabou se encontrando com a Equinose, os dois tiveram um diálogo bem interessante. O Eno Koji acabou meio que permanecendo ali no quarto junto com a Equinose, tá? E bem, logo depois disso, a Equinose aproveitou o momento, acabou empurrando o Eno Koji na cama, depois que eles resolveram aquilo que eles meio que tiveram no volume passado, já que o Eno Koji meio que acabou tratando ela bem mal, digamos assim. E bem, ela acabou empurrando o Eno Koji pra cama, acabou beijando ele, tá? E logo após isso ela começou a despir ele, ou seja, a tirar as roupas do Eno Koji. E bem, eles passaram a noite juntos, é que vocês me entendem, eles acabaram tendo relações íntimas, tá? E bem, logo após isso, no dia seguinte, a Equinose reapareceu diante de seus colegas de classe, mais brilhante, sorridente e confiante do que nunca. Essa mudança repentina deixou os colegas de classe como Kanzaki e alguns outros bem confusos, porque a Equinose estava bem triste no dia anterior e logo depois ela apareceu sorrindo como se algo de mágico tivesse acontecido. E bem, a Equinose ela acabou admitindo abertamente ali para os seus colegas os sentimentos que ela tinha pelo Eno Koji. Ela também acabou falando que ela iria reerguer a classe dela. Se isso realmente se confirmar, foi algo que eu não esperava que acontecesse, tá? Essa relação íntima aí entre o Eno Koji e a Equinose. Enfim, o Eno Koji também, ao que parece, pediu para conhecer os pais da Equinose, já que a gente vai ter uma reunião aí que vai envolver os pais. Vai ser uma visita, tá, dos pais aos alunos. É algo bem legal que a gente vai ter nesse volume, já que os pais da Suzune vão aparecer, os pais do Eno Koji, na verdade o pai do Eno Koji, o pai do Koenji aparentemente também vai aparecer nesse novo volume, tá? E os pais
Bem, fala nos pais da Equinose, então eu não sei se o pai da Equinose vai aparecer, porque até onde eu sei, meio que não foi citado em nenhum momento o pai da Equinose, só a mãe dela, tá? Se eu não me engano, a mãe da Equinose criava ela e a irmã sozinha. Mas enfim, eu realmente faz muito tempo que eu li essa parte, esse volume que fala do passado da Equinose, então eu não me lembro muito bem. Mas enfim, se essa ilustração for real, o autor ele meio que surpreendeu todo mundo. Eu pelo menos fiquei surpreso. O pessoal que é fã da Equinose aí tá sorrindo à toa. O pessoal que é fã da Kei tá muito triste. Muita gente até falou que ia parar de ler, porque o Eno Koji acabou meio que terminando com a Kei, logo em seguida ficou com a Equinose. E lembra que não foi traição, tá? Já que o Eno Koji já tinha terminado com a Kei. Meio que foi algo assim que não era legal da parte do Eno Koji, não foi legal. Mas enfim. E a Equinose conseguiu o que ela queria, que era ficar com o Eno Koji, basicamente. Mas enfim, bora partir para a próxima ilustração. Lembrando que as ilustrações não estão em ordem, tá? Bem, a próxima ilustração que a gente tem é essa ilustração aí da Suzune junto com o Eno Koji. A Suzune meio que tá ali tendo uma conversa bem legal com o Eno Koji sobre essa questão deles terem conseguido finalmente alcançar o objetivo deles, que é ter ido até a classe A. Mas o Eno Koji tava meio que indiferente a isso, meio que para ele não tanto faz como tanto fez, se ele estava na classe A ou não, tá? E logo após isso o Eno Koji ele falou que iria até o banheiro, que é nessa próxima ilustração que a gente tem. E a Suzune ela meio que acabou falando que estava com um aperto ali no peito, como se ela tivesse com uma sensação ruim de que o Eno Koji meio que estava se distanciando dela ou alguma coisa do tipo. E meio que ela estava prevendo que o Eno Koji ia deixar a classe. Basicamente seria isso, tá? Essas duas ilustrações aí, elas meio que formam uma só. E bem, a próxima ilustração que a gente vai estar comentando um pouco sobre é essa ilustração da Hiyori junto com o Eno Koji. Uma ilustração bem legal também. E se confirmar os spoilers dessa ilustração, vai ser algo bem interessante. Porque meio que a Hiyori e o Eno Koji, eles tiveram um encontro bem bacana ali. E após o final desse encontro, eles estavam se despedindo, meio que tendo um aperto de mãos ali entre eles para se despedir. E o Ishizaki acabou aparecendo, descobrindo os dois juntos. E o Ishizaki acabou pensando que eles estavam em um encontro romântico. Então ele meio que vai lá tirar uma brincadeira com os dois. E meio que quando o Ishizaki falou que eles estavam em um encontro romântico, a Hiyori ela ficou bem corada. Tá? Tanto que vocês podem ver na imagem, na ilustração, que ela realmente vira o rosto, meio como se estivesse tímida, corada. E até o próprio Eno Koji fica surpreso com a reação da Hiyori, porque ele não esperava que ela reagisse assim, depois das falas do Ishizaki. E basicamente seria isso o conteúdo que a gente tem sobre essa ilustração, tá? E a próxima ilustração, a gente, até o momento que eu tô gravando esse vídeo, não teve nada sobre, tá? Não teve nenhum spoiler sobre ela, então meio que não posso comentar muito sobre. Mas basicamente, essa ilustração da Morishita Ai junto com Yamamura. A Morishita Ai, ultimamente, nos últimos volumes, ela ganhou muitas ilustrações, sério. Ela ganhou muitas e muitas ilustrações. A Yamamura também ganhou bastante ilustração. Bem, a próxima ilustração que a gente tem pra falar é essa ilustração da Arizu junto com Eno Koji. Meio que é a ilustração da despedida da Arizu, tá? A Arizu ela acabou sendo expulsa. Para quem não se lembra, acho que a maioria que lembra, mas a Arizu ela acabou meio que fazendo uma aposta junto com o Oriundi, quem perdesse no volume passado, tá? No exame que a gente teve, iria deixar a escola. A Arizu era para ela ter ganhado, porém o Eno Koji acabou intervindo e pediu para a Arizu perder. Ela acabou perdendo, e como essa aposta meio que não podia ser desfeita, já que eles fizeram uma aposta na frente de vários professores ali, a Arizu ela acabou meio que tendo que sair da escola. Foi algo bem decepcionante para mim, porque eu não esperava que a Arizu fosse só mais uma peça aí no tabuleiro de xadrez do Eno Koji, mas ela fez o que o Eno Koji esperava. Para mim seria bem mais legal se tipo, o Eno Koji tivesse pedido para a Arizu perder e ela meio que tivesse dito: não, Eno Koji, eu não vou perder por Yuen, eu vou ganhar, você não manda em mim, tá? Enfim, eu quero ter um confronto com você de igual para igual, porque era algo que a Arizu sempre quis, foi ter um confronto, um outro confronto na verdade, entre ela e o Eno Koji. Mas enfim, ela acabou fazendo as vontades do Eno Koji e acabou sendo expulsa. É uma personagem que eu gostava bastante, tá? Mas infelizmente aí ela acabou sendo expulsa. Cara, eu tô triste, realmente tô triste, porque era um dos meus personagens favoritos. Era a Arizu e eu acho que ela ainda tinha muito o que somar. E bem, você fica se perguntando, a Arizu foi expulsa, então a classe A, ela tá meio que sem ninguém para comandar? Não, pessoal, a classe A não tá sem ninguém para comandar, porque o Eno Koji, ele vai até a classe A. E bem, outra coisa também é que a Arizu ela acabou pedindo para que o Hashimoto entregasse
alguns pontos privados dela para o Ainokoji, tá? Cerca de 5 milhões de pontos privados para o Ainokoji. E bem, o Ainokoji ele meio que tá com mais de 20 milhões de pontos privados e ele já pode trocar de classe. Então, realmente, parece que o Ainokoji vai para a classe da Arizu, tá? E vai ser bem interessante assim pra gente ter o desenvolvimento de alguns personagens da classe da Arizu, já que é uma classe que não foi tão explorada como as outras, tá? Mas enfim, eu tô triste por causa da expulsão da Arizu. E bem, mais uma ilustração que a gente tem é essa ilustração aí do Ainokoji e do Koenji. Até o momento que eu tô gravando esse vídeo, a gente não teve nenhum spoiler que tem algum % ali de confiança pra gente falar sobre, tá? Eu realmente acho que nessa parte o Ainokoji meio que ele já tomou a decisão dele de trocar de classe. E o próprio Ryuen já sabe que o Ainokoji vai trocar de classe, então eles podem estar falando sobre isso, sobre esse confronto iminente que os dois vão ter agora, já que o Koenji também gostaria de estar na classe A e agora que ele tá, ele não vai querer que o Ainokoji meio que derrube eles de classe novamente. Então eu acho que o início do terceiro vai ser bem bacana se a gente realmente tiver esse confronto entre o Ainokoji e o Koenji, porque tem tudo para ser um confronto épico. E o Koenji, diferente de alguns outros personagens que apareceram, como o Yagami, entre outros, realmente parece um personagem que pode meio que bater de frente de forma de igual para igual com o Ainokoji. E bem, a próxima ilustração é essa da Suzune, onde a Suzune ela parece realmente que tá triste, tá? E bem, ao que parece foi quando ela descobriu que o Ainokoji meio que não vai mais permanecer na classe dela. E ela estava começando a desenvolver sentimentos ali pelo Ainokoji, sentimentos tanto de admiração quanto uma mesclagem ali mais de sentimentos mais íntimos, digamos assim. Se quebrou, tá ligado? Quando ela soube que o Ainokoji iria deixar a classe dela, porque querendo ou não, ela adquiriu uma amizade com o Ainokoji ao longo desse tempo que os dois ficaram juntos. A gente tem essa ilustração aí da Arizu junto com o Ryuen, onde meio que o Ryuen ainda não tá aceitando totalmente que a Arizu vai ser expulsa, já que todo mundo sabe que o Ryuen era para ter perdido, era para ele ter sido expulso. E enfim, é basicamente isso, tá? Essa ilustração é meio que a Arizu dando uma provocada no Ryuen, o Ryuen meio que ficando assim com um conflito de sentimentos, porque era para ele ser expulso, mas quem vai ser expulso é a Arizu, e tudo isso porque o Ainokoji interviu, enfim. Bem, pessoal, a gente também teve um outro momento interessante, como eu já falei para vocês, a gente tá tendo um encontro ali dos pais junto com os alunos, tá? E bem, tem um momento bem interessante porque o Ryuen e a Suzune, eles acabam conhecendo o pai do Ainokoji, que é o Atsuomi. O Ainokoji acaba perguntando ali pra Suzune se ela é colega de classe do Ainokoji. Ela acaba falando que sim, ela acaba meio que falando bem do Ainokoji. Ela fica bem surpresa de ter conhecido o pai do Ainokoji, porque era um homem bem que tem uma aparência bem imponente ali. E bem, o Atsuomi acaba perguntando também para o Ryuen se ele era colega do Ainokoji ou amigo, e o Ryuen meio que falando que ele nem era colega e nem amigo, os dois eram inimigos. E a Suzune ela fica bem assustada quando o Ryuen fala isso, porque ele estava falando tudo aquilo que era inimigo do filho do homem que estava na frente deles. E meio que o Atsuomi, ao invés de ficar bravo, alguma coisa do tipo, ele meio que fica, digamos que, surpreso com aquilo do Ryuen ser inimigo do Ainokoji. Mas se bem que o Ryuen tanto fez como tanto faz também, não tá fazendo nada na obra, tá só perdendo e o Ainokoji ajudando, mas enfim. E bem, pessoal, esses são alguns spoilers que a gente teve desse novo volume. Lembrando que esses spoilers não são 100% confirmados, tá? Porém, ainda essa semana eu vou estar soltando um vídeo assim que a gente tiver spoilers que sejam realmente confiáveis e que sejam realmente verídicos. Eu vou estar soltando para vocês, tá? Muito obrigado a cada um de vocês que ficou até o final desse vídeo. E é isso, deixa teu like, se inscreve no canal.